Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se fazer plena entre nós em mais essa oportunidade. E com muita alegria e com muita satisfação que temos a oportunidade de, em mais essa oportunidade, estarmos em contato com os nossos irmãos para um momento de uma pequena reflexão sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e que possamos tirar o entendimento necessário, o aprendizado, para que possamos bem direcionar nossa caminhada na existência atual. Então, com a certeza do amparo dos irmãos que nos assistem, que nos sustentam na realização das nossas atividades, tão desejosos dessa assistência, desejosos desse amparo, damos por aberta a nossa reflexão, a nossa pequena reflexão, e que, como dissemos, possamos tirar os ensinamentos que o Mestre está sempre a nos proporcionar. O tema que nos foi proposto para a nossa reflexão desta noite é motivos de resignação. A referência para a nossa reflexão, para o nosso estudo, são os itens 12 e 13 do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas, como todos nós sabemos, da nossa doutrina espírita. Então, naturalmente, vamos ter a oportunidade, nesse momento, de fazer reflexões sobre a questão dos motivos de resignação. Vamos buscar compreender, vamos buscar entender o que significa, o que quer dizer o termo, a expressão resignação, e entendermos o quanto ela nos auxilia na busca da nossa condição de nos tornarmos espíritos melhores e a partir então desse entendimento que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa capacidade de compreender e de nos resignarmos partindo colhendo os frutos que desse entendimento com certeza resultarão em nosso benefício. Então, iniciando a nossa reflexão, é importante que a gente perceba que não há quem não se pergunte, que não se faça alguns questionamentos de uma forma muito geral na nossa caminhada. Por exemplo, por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo? Por que o meu vizinho está sempre sorridente e eu triste? Analisemos, pois, as questões da dor e as razões pelas quais o Espiritismo nos exorta à resignação. Então, a partir do momento que nós analisamos, as razões, essas questões, nós temos a oportunidade de fazermos reflexões sobre essas questões, principalmente da dor, que queira ou não queira, ela é muito presente para nós, espíritos que habitamos um mundo de provas e expiações, e por conseguinte seres imperfeitos, e que nem sempre agimos em conformidade, de acordo com a lei de Deus. E sabemos que as ações em contrariedade com as leis de Deus nos causam dor, nos causam sofrimento, nos causam consequências que nos fazem sofrer. Então, o Espiritismo então vem nos exortar à resignação, a capacidade de refletirmos sobre estas questões. Então, iniciamos buscando definir, buscando compreender com exatidão o significado da expressão. Então, segundo o dicionário Aurélio, resignação significa submissão paciente aos sofrimentos da vida. Vejamos, repitamos, submissão paciente aos sofrimentos da vida. Então, literalmente, essa é a definição de resignação. Então, como vemos, a resignação mencionada nas bem-aventuranças de Jesus, e mais esclarecidas pelo Espiritismo, ela não está em desacordo com a definição que acima citamos.
Então, as bem-aventuranças nos trazem aspectos que vêm, a definição que vem em encontro ao que a literatura em si define, né? Então, a doutrina espírita e as bem-aventuranças vêm nos dizer, então, que resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, por conhecer que, sendo Ele o absoluto na perfeição, causa de tudo que existe, não comete erros ou enganos, e suas leis sábias e amorosas são a que nos levam à felicidade. Então, a partir do momento que a gente consegue perceber, que a gente consegue compreender que tudo que vem do Pai diz respeito a um Pai absolutamente justo e bom, extremamente ligado, com todos os seus atributos ligados à perfeição, então desse ser não viria algo que nós não merecêssemos. Então esse é o primeiro ponto a compreendermos, para que possamos desenvolver a resignação em cada um de nós. Então esse é o ponto básico, é o ponto fundamental para que a gente possa ter o entendimento da questão da resignação e sermos verdadeiramente resignados. Como dissemos no início, e nós só teremos a ganhar a partir do momento que, entendendo o sentido de resignação, vamos trabalhar para que venhamos a desenvolver essa virtude. Então, embora possam essas definições ser interpretadas, né, pela aceitação passiva, podem também ser interpretadas pela submissão racional, lógica e ativa, de quem se sente seguro e confiante no Pai e no Criador. Então, é comum, é normal interpretarmos, em muitos casos, pela aceitação passiva, ou seja, bom, eu tenho que passar por determinada situação de dificuldade, de dor, de sofrimento, aceito passivamente. Lógico que essa situação é para aqueles casos em que isso foge à minha capacidade de mudar aquela situação. Como poderíamos citar como exemplo as catástrofes naturais, né? Tempestades e coisas do gênero. Então, aí cabe ser interpretada pela aceitação passiva. Mas também nós vimos que elas também podem ser interpretadas pela submissão racional. Vamos nos submeter àquilo que temos que enfrentar de forma racional, refletindo sobre aquilo, racional, lógica e ativa. E o que quer dizer essa questão? Essa segunda hipótese é aquela em que não devemos nos sentar isso. Bom, Deus quer assim, que assim seja, e deixamos que a coisa aconteça. Na realidade, nessa segunda situação, nós temos que lutar para reverter aquela situação. Um exemplo natural, um exemplo que acontece com frequência é a enfermidade. Quando somos acometidos pela enfermidade, quando somos acometidos pela doença em si, né, nos é lícito buscar o atendimento médico, buscar o tratamento e tentar de todas as formas possíveis, né, ilícitas, a superação desta dificuldade. Então, é importante a gente ter essa certeza, ter esse entendimento e essa diferença entre a aceitação passiva e a aceitação através da nossa racionalidade, da lógica e sermos ativos em relação a essas dificuldades enfrentadas. Então, porque se assim não for, né, Deus não teria dado a seus filhos a inteligência, a razão que os levam a querer tudo conhecer, a transformar, a criar. E um exemplo bem real em relação a isso são a situação que a humanidade passa nesse momento em relação à situação da pandemia, em que a dificuldade, a problemática existe e a ciência está
correndo de todas as formas, buscando de todas as formas a solução do problema, através da busca das vacinas, em primeiro lugar, para evitar que as pessoas se contaminem, né? E também da medicação para tratamento daqueles que, porventura, venham a ser acometidos pelo vírus. Então, aí fica bem caracterizada uma situação em que a humanidade deve entender que aquela situação de dificuldade existe e buscar e trabalhar ativamente para tentar solucionar aquelas dificuldades pelas quais somos acometidos. Então, submeter-se aos sofrimentos próprios da vida, compreendendo-os como merecidos e necessários ao desenvolvimento do espírito imortal e viver de forma otimista, pela certeza da justiça das leis naturais e do futuro de felicidade que o espera. Então, nos submetermos aos sofrimentos próprios, né, que a vida nos oferece, concedendo, né, compreendendo esses sofrimentos, essas dificuldades, como necessários, como merecidos e necessários. Então, isso é importante. Claro que muitas vezes a gente não entendendo o mecanismo da vida, os princípios que regem a vida de uma forma geral, que a doutrina espírita nos oportuniza esta compreensão, mas quando não temos esses entendimentos, essa compreensão fica mais difícil. Mas se nos esforçarmos e buscarmos os recursos necessários, com toda certeza, essa compreensão, ela virá e nós enfrentaremos de uma forma menos dolorosa essas dificuldades que nos são impostas, que a vida nos oferece e que, como vimos, são necessárias e, sem nenhuma sombra de dúvida, são justas, ainda que nós não compreendemos, não conseguimos apreender de que forma esse mecanismo se realiza. Mas como vimos inicialmente, a partir do momento que as leis de Deus são criação de um ser extremamente, absolutamente perfeito e justo, sem nenhuma sombra de dúvida, para um pai justo, não criaria leis, não criaria situações injustas para seus filhos. Então, é compreender a promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos que sofrem, aos aflitos. Então, a gente tem que buscar entender, buscar compreender, e de uma forma geral, se não entendermos esses princípios, ficará como uma letra morta, quando o Mestre nos diz que os aflitos serão consolados. Muitas vezes, não entendendo exatamente o mecanismo como um todo. E é importante a gente buscar essa compreensão, esse entendimento. E a doutrina espírita, como dissemos, nos dá essa oportunidade. Então, naturalmente, vai ser chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívidas, das nossas dívidas, né, do passado, entregando-se à vontade do Pai. Então, é natural. Estamos passando por dificuldade, pela dor, vamos chorar, vamos nos lamentar, nos lamentar não é bem o termo, vamos sentir as dores inerentes, as dores correspondentes às dificuldades que estamos enfrentando. Mas é importante que a gente tenha em mente também que estamos resgatando, estamos nos ajustando com as leis de Deus, ou seja, o sofrimento que ora estamos enfrentando, como vimos inicialmente, tem uma causa justa, que muitas vezes não entendemos qual é, mas é a oportunidade de nos libertarmos. Dívida paga é dívida que não volta mais. Naturalmente, se as razões que as fizeram surgir deixarem de existir, se as nossas ações em contrariedade com as leis de Deus, que foram as causas dessas dores, desses sofrimentos, deixarem naturalmente de existir. Então, ao saudarmos nossas dívidas, estamos nos livrando delas. Então, é colocar, né, o pensamento na libertação que virá após, amenizando somente, né, com essa certeza, as agruras do mundo. Então, com toda certeza, a partir do momento que nos livramos das nossas dívidas, que saudamos os nossos débitos pela dor, pelo sofrimento, pela adversidade bem enfrentadas, é importante, o mestre já nos dizia, não basta sofrer,
né? É importante a gente sofrer bem, é não nos lamentarmos, é não nos queixarmos, não nos julgarmos vítima das agruras, enfim, que enfrentamos, porque na realidade, e no desenrolar da nossa reflexão, a gente vai vendo que tudo é consequência daquilo que nós realizamos. Como dissemos, as nossas ações em contrariedade das leis de Deus. Então, são vários os motivos que podem, né, levar o homem à resignação nos sofrimentos e dificuldades da vida. Nós vamos analisar, vamos citar, vamos refletir sobre alguma dessas situações, né, desses motivos, né, que podem levar o homem, que podem nos levar à resignação, que, como dissemos no início, tanto que muito pode nos ajudar no enfrentamento dessas dificuldades, dessas dores, desses sofrimentos, né? Então, vamos analisando alguns para que venhamos a compreendê-los e mudar a nossa postura quando ela não estiver numa condição que nos permita uma ação edificante e que nos possibilite enfrentar com fé, com resignação e com determinação essas situações de dificuldade. Então, o primeiro motivo, né, de motivos de resignação. O primeiro deles, então, se nós homens ainda tão imperfeitos queremos o melhor para os nossos filhos, ele, a perfeição absoluta, nosso Pai, né, não pode querer menos. Nós queremos o melhor para o nosso filho. Será que aquele ser, e nós somos imperfeitos, será que aquele ser que é a caracterização da perfeição quereria menos para os seus filhos, para nós? Então, se nós, pela nossa imperfeição, nem sempre sabemos exatamente o que é melhor para os nossos filhos, ele, nosso Pai, naturalmente, sabe pela sua onisciência e faz pela sua onipotência. Então, aceitar e compreender o quanto é possível Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, parece-me o primeiro motivo para ser resignado nas dificuldades, das dificuldades, né, naturais do viver na Terra. Então é importante a gente entender o nosso Pai, porque é como dissemos, tudo aquilo que vem de um ser perfeito não pode ter um mínimo de imperfeição. Então é como dissemos, nós podemos não entender o mecanismo pelo qual passamos por determinadas situações, mas não tenhamos a menor dúvida que, sendo algo que vem de um ser perfeito, tende à perfeição. Não tem imperfeição. O que é imperfeito nesse mecanismo somos nós. É a nossa incapacidade de compreendermos aquilo que vem do nosso Pai. Então, o segundo motivo de resignação, para buscarmos a nossa resignação, compreender e aceitar a imortalidade do Espírito. Vejamos que se nós não entendermos, não compreendermos que o Espírito é imortal, que ao deixar uma existência física, o princípio inteligente é, que, que o ser tem, ele não vai conseguir entender o mecanismo. Então, há a necessidade de compreender e aceitar a imortalidade do espírito, que nos leva a enxergar todos os acontecimentos e situações da vida como coisas passageiras. Importantes, sim, mas nada catastróficas ou milagrosas. Então, o segundo motivo de resignação é compreender e aceitar a imortalidade do espírito. Porque senão, muitas vezes, nós não vamos conseguir entender a questões que se ligam uma existência à outra. Então, a imortalidade, o entendimento e a compreensão da imortalidade do espírito é fundamental para haver a ligação, a conexão entre os diversos pontos da nossa caminhada. O terceiro aspecto, o terceiro motivo, né, é aceitar e compreender a lei das existências sucessivas. Então, é a partir das existências sucessivas que vamos ter o entendimento e a compreensão, onde muitas vezes, ao falarmos de lei de causa e efeito que vai vir na sequência, nós não vamos entender por que
alguém está chegando a uma existência em tremenda dificuldade, alguém que está nascendo, reencarnando, né? Retornando à vida material, à vida física, em situação difícil. Porque se for uma única existência, esse aspecto vai nos parecer injustiça. Uns nascendo na normalidade, com saúde, enfim, e outros em dores atrozes. Mas essa questão da aceitação e compreender a lei das existências sucessivas vai fazer com que venhamos a compreender que existem razões para estarmos passando por aquela dificuldade, né? É, então, aceitar e compreender a lei das existências sucessivas, através das quais vamos evoluindo de espíritos simples, né, e ignorantes, a espíritos angelicais, sábios e amorosos, precisando, pois, das dificuldades precisando, né, das dificuldades da vida material, para que essa evolução intelectual e moral se processe. Então, aceitar e compreender a lei das existências sucessivas, porque com toda certeza a gente tem toda a convicção de que não é possível a evolução, sair da simplicidade e da ignorância e chegar à perfeição em uma única existência. São passos que são dados a cada existência, são avanços adquiridos pelo nosso esforço, pela nossa determinação, mas isso tudo, esse processo, ele não se completa, ele não se concretiza em uma única existência. O quarto motivo para o quarto motivo de resignação, né, é aceitar e compreender a lei de ação e reação, através da qual vamos corrigindo nossos equívocos e omissões, conhecendo as causas dos nossos sofrimentos pelos efeitos que sentimos e recebemos no uso da nossa inteligência e raciocínios, aprendendo assim a evitar as causas que os provocam. Então é importante que a gente entenda que no universo, criação divina naturalmente, existe uma lei de causa e efeito. E essa lei, ela significa dizer que quando nós estamos passando por uma situação de dificuldade, logo temos que raciocinar que houve uma razão. E a razão que a doutrina espírita, que os ensinamentos do mestre nos diz, é que nós nem sempre agimos em conformidade com a lei de Deus, lei de ação e reação. O mestre já dizia, a cada um segundo suas obras, ou seja, conforme forem as minhas ações em determinado momento da minha caminhada, terei que me reajustar com a lei de Deus. Passarei por dificuldades conforme a dificuldade, o erro, o equívoco que eu tenha cometido. Então vejam o quanto é importante a gente entender esses princípios, esses mecanismos, para que possamos compreender, entender e bem direcionar a nossa caminhada ao longo da nossa jornada evolutiva. Aí nós temos outro motivo de resignação, que é entender as promessas as promessas de Jesus, né, nas bem-aventuranças. Promessas essas que só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, no processo evolutivo do espírito imortal. Tem situações, muitas vezes, que, como o mestre nos colocou, bem-aventurados os aflitos, mas na realidade, nem sempre essa circunstância será vivenciada na existência atual, na própria existência que nos encontramos. Então, a compreensão de todo esse mecanismo, de todos esses princípios, vão nos possibilitar entender aquilo que o mestre nos colocou, que muitas vezes nós ficamos pensando única e exclusivamente numa única existência, na existência material, fica meio sem sentido. É como que é uma história que termina em algum ponto, mantendo a continuidade. Então, precisamos entender esse mecanismo. Um outro motivo de resignação é aceitar a perfectibilidade do homem. Ou seja, o ser humano, ele é passivo da perfeição, naturalmente, dependendo como dissemos, existências sucessivas, já que, como vimos, a evolução
a perfectibilidade não é alcançada em uma única existência, precisa de sequência, precisa da continuidade das existências sucessivas. Então, somos perfectíveis, mas naturalmente vai depender do nosso esforço, da nossa determinação, das nossas ações em conformidade com as leis de Deus. E aí sim, estaremos caminhando à nossa perfeição. Então, aceitar a perfectibilidade do homem, que pode realizar seu desenvolvimento com muito mais facilidade e menos sofrimento. Então, lógico que quando que vai ser com mais facilidade e menos sofrimento? Quando as nossas ações forem pautadas pela lei de Deus, em conformidade com as leis de Deus. Então, se formos submissos às leis de Deus, aproveitando as dificuldades e dores para conhecer-se e desenvolver toda a potencialidade divina que traz intrínseca em si. Então, é a grande oportunidade que temos. Deus nos dá essas oportunidades para que venhamos a alcançar a perfectibilidade. Nós já tivemos em situações muito piores do que a que nos encontramos na atualidade. Pelo nosso esforço, pela nossa determinação, nós já demos alguns passos na caminhada rumo a essa perfectibilidade que a espiritualidade, que o Mestre nos coloca como possível para cada um de nós. Um outro motivo, né, um outro motivo de resignação é compreender e aceitar que o homem é um ser em trânsito na Terra. Então, muitas vezes, nós agimos e pensamos que somos daqui, que não vamos desencarnar jamais. Todos nós viemos a uma existência física para aprendizados, em trânsito, em processo de autoeducação. Então, compreender e aceitar que o homem é um ser em trânsito na Terra, onde faz sua evolução e que depende de cada um, né, sofrer mais ou menos, como dissemos, dependendo do tipo de ação que realizemos. Então, na dependência do entendimento das leis divinas e na sua aplicação, no seu sentir, no seu pensar e no seu agir. Então, vejamos que muitas vezes a gente acha que as consequências boas ou más daquilo que realizamos numa existência física ou mesmo uma existência no plano espiritual, está diretamente relacionada ao agir, às nossas ações. Mas é importante que a gente perceba que também está relacionada naquilo que sentimos, nos sentimentos que alimentamos, que trazemos em nós, nos nossos pensamentos também. Porque os pensamentos são energias que nós lançamos no espaço. Inclusive, existem as formas de pensamento, as formas que os nossos pensamentos conseguem criar a partir da emissão dessa energia no universo. Então, temos que cuidar, e é importante a gente estar atento a essa situação, que nós temos que cuidar aquilo que sentimos, os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são o que nos colocam em sintonia com seres que afinizam conosco, que se afinizam conosco. Né? Então, sentimentos, pensamentos, naquilo que pensamos e na forma como agimos. São consequências, são situações que geram consequência para nos tornar mais pacificados, mais evoluídos ou não, no seu sentido inverso. Então, meus irmãos, nessa compreensão, a aceitação desses princípios, confiando então nas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, os inevitáveis infortúnios da vida, né, poderão ser recebidos como oportunidades e testes de avaliação do processo evolutivo, de liberação das dívidas com alegria, com confiança, com certeza de que são experiências saudáveis, necessárias e úteis ao nosso progresso espiritual. Então é importante a gente ter essa certeza de que na realidade as adversidades não são castigos, são oportunidades. É como o professor, o professor, né, que na sala de aula ministra
a matéria aos seus alunos e depois faz um teste para avaliar o aprendizado, para avaliar se aquilo que foi ministrado, aquele assunto que foi ministrado, ele conseguiu ser absorvido. Então, muitas vezes, é uma oportunidade de demonstrarmos se estamos assimilando, porque muitas vezes aparentamos uma certa condição, a gente se acha, eu já estou livre do orgulho, mas na primeira oportunidade eu tropeço, demonstrando que realmente esse aprendizado, essa libertação de determinados sentimentos que nos causam dificuldades, na realidade nós imaginamos termos nos libertado deles, mas na realidade eles ainda estão muito presentes em nós. Deus precisa fazer determinados testes, nos dar determinadas oportunidades de demonstrar que verdadeiramente já estamos conseguindo superar determinadas situações de dificuldades que nós mesmos criamos para nós. Então, encaminhando para o final da nossa reflexão, em relação a todos esses aspectos que citamos, né? Então, daí a importância da resignação compreensiva e ativa, sempre. Então, ou seja, compreendermos, entendermos por que devemos ser resignados. E, logicamente, sermos ativos em relação a essas dificuldades, como dissemos lá quando iniciamos a nossa reflexão, que não nos sentamos e dissemos, bom, Deus quer que eu passe por isso, deixa que a coisa flua naturalmente. Não, vamos buscar dentro daquilo que nos é possível, dentro daquilo que está ao nosso alcance, a superação destas dificuldades, pelo nosso esforço, pela nossa determinação, pela busca da superação da dificuldade. Não sendo possível, tranquilamente, é uma necessidade. Precisamos passar por aquilo. E aí entra a situação em que não devemos nos revoltar, não aceitar, não julgarmos vítimas de Deus ou, muitas vezes, daqueles que são o agente através dos quais a lei de Deus vem nos chamar a uma reflexão, a uma possibilidade, nos dar uma possibilidade de nos reajustarmos com a lei de Deus. Então, meus irmãos, era essa a reflexão que tínhamos para hoje, que possamos tirar aprendizados, oportunidade de bem direcionarmos a nossa caminhada, dando alguns passos, aproveitando, como dissemos, essa grande oportunidade que o Pai nos dá de estarmos numa existência, de estarmos, né, numa existência física, buscando dias melhores para as nossas caminhadas, que realmente possamos dar alguns passos, que possamos sair da reencarnação melhores do que quando nela adentramos. E só assim estaremos efetivamente desenvolvendo essa possibilidade, esse grande recurso que o Pai nos dá de nos tornarmos espíritos melhores. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedindo o amparo, a assistência a todos os nossos irmãos passando pelas mais diversas dificuldades, sejam elas morais, físicas ou espirituais, e que possamos seguir em frente na nossa caminhada. Que assim seja.